Bom dia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a colheita e o preparo, para essa colheita. Interessante, essa lição da semana, ela é muito bonita, eu achei. Nós somos adventistas. O nosso nome já diz que nós aguardamos a volta de quem? De Jesus. Interessante, eu não sei, eu sou já há muitos anos da igreja e os primeiros pastores falavam muito sobre a volta de Jesus. Quando o quarteto cantou esse hino aqui, eu estava lembrando que eu saí da roça e fui para, primeira vez na minha vida, vi uma cidade, eu fui cantar num quarteto e eu cantava em alemão. E esse hino aqui, eu falei, nossa, que coisa. Naquele tempo, na minha igreja, os pastores iam e pregavam em alemão e falavam sobre a volta de Jesus. Era muito especial. Hoje nós falamos pouco sobre a volta de Jesus, mas nós acreditamos na volta de Jesus, não é? E é o maior desejo nosso, é que Jesus volte. Nós estamos morando em Hortolândia, mas aqui não é o nosso lugar, A gente quer que Jesus volte. E eu estava pensando, o meu avô, ele achava que Jesus ia voltar nos seus dias. E Jesus não voltou nos seus dias. O meu pai tinha certeza absoluta que Jesus ia voltar nos seus dias. E meu pai, esse mês agora, terça-feira, se ele estivesse vivo, ele faria 85 anos. Eu gostaria muito que Jesus voltasse nos nossos dias. Tudo indica que ele vai voltar. Dizem que é impossível, ou é possível que Jesus volte a qualquer dia. Mas é impossível que ele não volte. Não é? Ele vai voltar. Você pode ter certeza disso, ele vai voltar. E por isso a gente precisa estar preparado. Tem muita coisa para fazer, não é? Nós temos que estar com a nossa tulha preparada para receber o quê? A colheita, não é assim que diz o caipira? Né? Sempre preparado. Existe mais ou menos, aqui eu vejo que tem alguns pastores, existe mais ou menos umas 2.500 passagens na Bíblia que falam que Jesus vai voltar, direta ou indiretamente. Isso já seria o quê? Suficiente, para acreditar que ele vai voltar. Não precisaria mais nada. Uma vez um advogado foi diante de um tribunal, eles têm um julgamento, e aí estavam todos ali reunidos, o juiz olhou e não viu o réu. Perguntou para o advogado, escuta aqui, onde está o seu cliente? Ele não se encontra. E aí aquele advogado olhou para o juiz e disse, olha, doutor, em primeiro lugar eu quero dizer para o senhor que o meu cliente não está presente porque ele morreu ontem. E quando ele ia dizer em segundo lugar, o juiz disse, olha, o primeiro motivo é o quê? Suficiente, é suficiente, ele morreu ontem, não precisa estar presente, como vai estar presente, Olha, as 2.500 passagens seriam importantes, mas o mais importante é que o próprio Jesus diz o quê? Eu vou voltar. Já seria suficiente. Eu não preciso de 2.500 passagens para confirmar que Jesus vai voltar, porque ele mesmo disse o quê? Eu vou voltar. E aí, irmãos, essa lição eu quero que os senhores que estão preparados falem, porque eu não estou preparado para isso. Eu só vou fazer as perguntas e vocês vão responder. Você acha que é moleza? Você acha que é moleza? Alguns anos atrás, um pastor de uma igreja grande foi visitar uma cidade no Canadá, e ele chegou lá nessa cidade, ele viu a cidade suja, jardins mal cuidados, ruas sujas, alguns lugares parecia até com Hortolândia, sujo, assim e tal. Aí ele falou, mas poxa vida, esse povo parece que não gosta da cidade, não cuida da cidade, que negócio é esse? Ficou triste, Parece que a gente não tem cidadania, não tem prazer naquilo que é nosso, porque a gente joga muita culpa no governo, Você já viu? O governo não faz isso, mas se nós não fizermos a nossa parte, não tem governo no mundo que dá conta. Não tem. Quando vem a enchente, tem gente que constrói dentro do rio. Como é que o governo vai ajudar? Não tem condição. Nós temos que fazer a nossa parte. Passaram muitos anos
ou melhor, não muitos anos depois, o mesmo pastor foi visitar aquela cidade. Chegou lá, ele achou interessante que a cidade estava linda, os prédios estavam pintados, as ruas, tudo limpinho, a grama cortada, jardim cuidado, e ele ficou encantado com aquela atitude dos irmãos, das pessoas que moravam naquela cidade. E lá no hotel ele perguntou: o que houve? Eu estive aqui um tempo atrás e estava tão mal cuidado esse negócio aqui, e agora está tão bonito, tão limpo. E aí o seguinte, o cara do hotel disse: olha, nós fizemos isso tudo porque o rei, ele esteve visitando a nossa cidade. O rei esteve aqui. Sabe, irmão, o nosso rei, ele vai voltar. E por isso é importante deixar o quê? A nossa cidade, o nosso coração, bem limpinho, bem em ordem, que vai ser maravilhoso. Ele vai voltar. Muito bem. Aguardando a chuva. Vamos ver, a parte de Tiago 5, 7. Tiago, ele é interessante, ele fala aí e dá alguns conselhos. Você deve ter visto. Vamos ler o capítulo, Tiago 5, verso 7, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber os primeiros e as últimas, o quê? Últimas chuvas. O que vocês poderiam dizer sobre o conselho de Tiago? O que ele está querendo dizer com isso? Por que nós precisamos ser pacientes? Por que quem gostaria de falar sobre esse capítulo 5, verso 7? Pode falar. A paciência, ela faz parte da vida do agricultor. Eu também fui agricultor, paguei 3 chácaras, eu devia pagar 3 chácaras também do meu pai. A gente semeava a 31 graus de temperatura dos Estados Unidos. E a gente aguardava a chuva. Mas a chuva, para fazer germinar a semente, na cola, no meio, seja onde for, mas também as últimas chuvas, ou seja, a última, que é a serôdia, que é o que o Tiago está exaltando, tentando enaltecer. Para que não fique xoxa no milho, no arroz, no feijão, etc. Então, a vida cristã, nós recebemos a mensagem cristã. Eu estava carroceando e recebi a mensagem. Agora, se o largo no meio do caminho germinou, mas ficou. Então, são 45 anos. A pessoa que me trouxe a mensagem está com Alzheimer, irmão Floriano, tem filho pastor, etc. Mas valeu a pena. Então, se eu não cuidar hoje, pedindo, não chuvisco, mas é fonte, água torrencial para amadurecer em meu coração, nessa idade já de 65 para 66, perdi o meu tempo. Então eu quero colher, quero que seja colhido, quero ser colhido pelos amigos. Muito bem. Fala, meu irmão. Então, pastor, além disso que ele falou, esperar a chuva, a temporada serótica, mas mesmo chovendo, no período, o agricultor, como eu fui, o senhor citou que foi também ele, tem gente que não tem paciência de esperar. Por exemplo, eu plantava uma cova de milho, levava 3 meses para dar espigo. E a gente ficava naquela impaciência. Quando é que vai vir o milho para a gente comer assado ou o quê, né? E interessante que a colheita não é só de uma coisa, de uma planta só. É de várias. Tem umas que demoram 3 meses, outras demoram 1 mês, outras demoram 6. E aqui no preparando-se para a colheita, se nós olharmos aqui em comparação, tem 10 sementes diferentes, ou seja, 10 raças diferentes. Cada uma fazendo parte da colheita. Interessante, então, é que nós precisamos ser pacientes. A Bíblia diz assim: quem permanecer em mim, esse dá o quê? Fruto, né? Aí, esse dar fruto, é interessante como você acabou de dizer aí. A gente, quando planta alface, a gente colhe alface em quanto tempo? Uns 3 meses, né? A gente pode comer alface, não é isso? E tem cristão que produz fruto com uma facilidade grande, numa rapidez enorme, né? Mas tem gente que leva, por exemplo, se você vai plantar laranja, você precisa esperar aí uns 3 anos, ou sei lá quanto, né?
se planta banana, 1 ano, 2 anos. Agora, se você for um pinheiro, você vai levar 50 anos para produzir. Você precisa ser paciente. Tiago quer reforçar aqui que nós temos que continuar na jornada. Temos dificuldade. Jesus diz, no mundo tereis o quê? Aflições, mas eu venci o mundo. A gente precisa ter muita perseverança na vida cristã. Pois não, meu irmão? É assim também como a gente percebe na analogia da plantação, que foi exposta aqui, a nossa personalidade, nosso caráter, nossa maturidade, a experiência espiritual que a gente precisa também acumular para que no momento que Cristo vier, a gente possa estar também apto para entender o que é essa transição da nossa vida nessa terra para o cumprimento da promessa da salvação de Cristo Jesus. Meu irmão apresentou aqui a ilustração da introdução da lição aqui, que tem os vários rostos de pessoas aqui. Cada um tem um tempo, Exatamente. Cada um tem uma trajetória, um ciclo, para que alcance esse ponto de maturidade, produzir o fruto, igual o irmão também comparou com vários pontos. E a parte seguinte, nós vamos encontrar Tiago falando aqui, no verso 8. Ele diz assim, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está o quê? Próximo. Você já deve ter escutado esta pergunta, por que Jesus não voltou ainda? Será que ele vai voltar? Quando? A gente anseia por isso. Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus respondeu para eles o quê? Não se preocupe com isso, não é um problema de vocês, mas ele vai voltar. O grande problema nosso é que nós não entendemos muito bem o tempo. Para Deus não é como um dia para nós, é como 1000 anos para nós. Um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Você já imaginou quantas gerações? Não existe esse tempo igual ao nosso. Então, mas o que mais importa, muitas pessoas falam, poxa, Jesus já poderia ter vindo. Deus está retardando a sua volta. Não, ele está dando na realidade oportunidade para mim. Se ele tivesse voltado, quem sabe, há 50, 60 anos atrás, muitos não estariam aqui. Muitos, eu mesmo seria um. Eu não estaria aqui. Então, é um privilégio, eu agradeço por ele não ter voltado há 50 anos atrás, ou 60, eu estou aqui, tenho chance de estar, lógico, só se eu não quiser, Como diz o professor Luiz Sandwright, Deus preparou tudo, só tem uma coisa que ele não preparou, é o não. Se você falar não, não tem jeito. Agora, até o sim, ele preparou para você. Ele preparou de uma forma que você vai chegar e dizer, não, eu aceito. Até isso ele já fez. Quer dizer, o não é um livre-arbítrio, você tem direito de não aceitar, Pois não. Ontem, na lição do Novo Tempo, estava falando, que nós estamos esperando a volta de Jesus. Será que não é ele que está esperando? A gente tomar decisão, conhecer, para ele poder tomar atitude e voltar. Será que não é o contrário? Todo mundo fala, estamos esperando Jesus voltar. Mas pode ser o inverso, É verdade. Nós temos que fazer, como diz a nossa parte. Existem muitas coisas que nós podemos fazer para Jesus voltar. Pois não. A Moara fala que a gente tem que trabalhar a nossa salvação. Tem que trabalhar com temor e tremor. Exatamente. Agora, Deus quer que você e eu participemos da sua vinda. De que forma? Preparando a nós mesmos e a outros. É um privilégio tão grande ajudar, levar alguém a aceitar a Cristo que você não pode imaginar. É muito grande, sabe? A igreja que não trabalha, ela dá trabalho. Ela dá trabalho. Por quê? A gente parece que não sente útil, não tem um sentido de missão. E a gente deve ter um sentido de missão, que tem um objetivo de levar uma pessoa. Eu lembro de um ancião de igreja que disse o seguinte, ele estava tão desmotivado que escreveu uma carta para o pastor da igreja e disse que ele queria ser removido da igreja. O pastor falou para ele, poxa, mas por quê? Eu não sinto mais prazer. Você aqui, eu estou fazendo papel que não me interessa. Não. Aí o pastor disse para ele, tá bom, eu vou aceitar a sua sugestão, a sua proposta com a seguinte condição. Você prepara alguém para ficar no seu lugar. Você não vai, a sua cadeira não pode ficar vazia. E eu quero que você prepare uma pessoa para ser batizada. E no dia do seu batismo, eu vou
anunciar à igreja a sua remoção da igreja, né? Tá bom. Esse foi o compromisso que eles fizeram. E aquele senhor, ancião da igreja, trabalhou. E no dia do batismo, ele estava tão empolgado, tão feliz. E aí o pastor pegou o candidato e disse que eu continuo ainda com aquela proposta. E o ancião disse, não, pastor, eu não quero ser removido. Sabe qual é o problema? É que quando nós não fazemos nada, a gente não se sente útil, você já notou? Então Deus quer que a gente faça alguma coisa, prepare a nós mesmos e os outros para que Jesus possa voltar. Pois não? Até que a organização leiga faz alguma coisa, só que muitas vezes fica tão atinado ou desatinado com o aspecto púlpito e teoria localizada igrejeira, que deixa de sair para a praia buscar os peixes pequenos, médios e grandes. Aí está a motivação. Esse aí, por exemplo, ele viu, o pastor usou de uma sabedoria celestial. E Jesus passou para ele. É verdade. Veja só, aqui nessa lição, eu estou com uma lição fácil e ela tem algumas coisas diferentes. Não que tem uma história interessante de um pastor missionário alemão. Ele estava pregando sobre a volta de Jesus. É bom falar sobre a volta de Jesus. Ele estava em Hamburgo, na Alemanha. E ele enfrentou muitos problemas. Você imagina há tempos atrás, não faz muito tempo, a gente tinha uma dificuldade muito grande de falar. Aqueles que foram comportores sabem do que eu estou dizendo. Eu mesmo comportei em alguns lugares que nunca teve um adventista na vida, e a gente tinha o hábito de visitar o prefeito, o juiz, o padre, o delegado. Se eles não comprassem, mas pelo menos colocassem o nome no prospecto, já seria uma autorização, né, que a gente poderia estar trabalhando. Eu tive muitos padres que diziam o seguinte: olha, eu queria avisar domingo de manhã no alto-falante, na igreja central, né, a catedral, ele dizendo assim: tem 2 rapazes protestantes, por favor, não receba esses rapazes. Rapaz, você precisa de anúncio melhor do que esse para trabalhar? Não tem. É complicado. Agora, depois a igreja foi de uma forma mudando, porque existia um preconceito muito grande. Hoje já é o contrário, né? Eu tive o privilégio, quando eu trabalhei em Belo Horizonte, de trabalhar com um padre. Eu era pastor de uma comunidade muito carente e ele da outra, e nós dois fazíamos um trabalho muito joia juntos. Falei, mas que coisa, né? É interessante, você vê como é que são as coisas. E aí esse pastor, pregando sobre a volta de Jesus, ele foi chamado num tribunal e o juiz disse: olha, eu quero dizer para você, pastor, enquanto esse dedo aqui estiver movendo, você não vai falar da volta de Jesus aqui na cidade. O pastor olhou para o juiz e disse: meritíssimo, eu estou vendo o seu dedo, mas atrás do seu dedo eu estou vendo um braço que o senhor não está vendo, e está dizendo para mim que eu devo pregar sobre a volta de Jesus e que esse dedo já foi vencido há muito tempo. É um desafio grande, né? Não demorou 2 semanas, o juiz foi promovido e mudou-se da cidade. Você sabe, Deus abre as portas. Se alguém fecha para nós as portas, Deus abre a janela. Se fecha a janela, Ele derruba as paredes, né? Você vê, o que Deus espera que nós façamos é alguma coisa, seja ela pequena ou grande, e sabe, nós vamos nos sentir muito bem. Nós vamos preparar a nós mesmos. Porque sabe por quê, irmãos? Talvez Jesus ainda não veio. Ellen White diz o seguinte: quando mais de 50% estiver preparado, Jesus vai voltar. Nossa, isso eu fico preocupado. Porque é sinal que não... O que é 50%? Mais de 50%? É a metade mais 1. Né? Metade mais 1. Isso significa, irmãos, que nós ainda não estamos preparados. Então Deus está dando oportunidade para mim. Eu não estou preparado. E outra coisa, irmãos, virão tantas pessoas de fora, talvez eu, como o irmão do filho pródigo, eu não esteja preparado, eu sou o irmão mais velho do filho pródigo, né? Eu não esteja preparado para receber aqueles, né? Eu ainda tenho aquele ciúme: olha, eu estou tanto tempo, ajudei tanto essa igreja, e ele está chegando agora, ele tem os mesmos privilégios que eu. É um tipo de coisa que ainda não pode acontecer, né? Então Deus está me dando a oportunidade de melhorar a minha vida. Veja só, outra coisa que acontece na igreja, Tiago 5,9 diz assim: ele aconselha: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está o quê? Às portas. Ele está falando, uma das coisas que atrapalha muito o cristão, a pessoa, na igreja, é o quê? São os mexericos, as conversas fiadas, né?
Aqui não tem, né? Eu sei que não tem. Mas tem igreja que tem, irmão. Você tem uma coisa que atrapalha o foco, são os mexericos, as fofocas, as conversas piadas dentro da igreja, um contra o outro e tal. Satanás sabe onde pegar. Ele sabe. Olha, tem pastor que perde um tempo enorme com coisinhas pequenininhas, né? E aí ele fala, olha, por favor, não façam isso. É como disse, você estava mencionando, ontem eu estava vendo, quando eu cheguei, né, depois da noite, ainda peguei um pouquinho da lição fácil, o pastor Moisés, ele disse o seguinte, é o chamado fogo o quê? Amigo, né? Fogo amigo dentro da igreja. Isso que é fogo amigo? Na guerra eles tinham um problema, antigamente eles não eram tão organizados, eles iam para a batalha, e você sabe, não adianta você, um cercar pelo fundo, outro pela frente, e mandar bala um no outro, né? No inimigo. Aquela bala lá vai passar pelo inimigo e vai pegar quem? Vai pegar você, né? Eles matavam muitos soldados amigos dessa forma. Fazia o cerco e metia bala, né? Aí quem estava lá matava. Dentro da igreja nós temos muito fogo amigo. Esse fogo amigo, essa intriga, essa fofoquinha, essa conversa fiada, isso mata o irmão e mata a igreja. É uma perda de tempo. O que mais? Quem gostaria de dizer? Pois não, fala. É interessante, eu estava pensando nessa lição, que o nosso professor sempre diz que nós, como remanescentes do povo de Deus, nós não estamos aguardando a volta de Jesus. Quem está aguardando a volta de Jesus é o mundo lá fora. Nós estamos aguardando a chuva do Espírito Santo, nós estamos aguardando o aguaceiro do Espírito Santo, para que nós possamos fazer aquilo que o irmão tem dito mesmo que o juiz diz, você não vai pregar aqui, nós temos que pregar assim. Então essa igreja está esperando mesmo o poder total do Espírito Santo para poder converter os outros que estão na nossa volta. Então essa é a nossa missão, né? E é o nosso tempo. Receber a chuva do Espírito Santo, e ele diz, para nós passarmos por isso que Jesus está voltando. Não precisa fazer isso. Quem mais gostaria de falar? Pois não. Desculpa eu falar muito, o senhor sabe, o senhor já foi meu professor. Então, muitas vezes a gente faz a colheita, a gente cultiva, faz o plantio, cultiva, né? Mas no caso de frutas, muitas vezes a gente planta, leva um tempão, como o senhor falou, para colher, e a gente abandona para lá e deixa os frutos apodrecer. A mesma coisa pode ser, prepara uma pessoa, depois deixar ela de lado, né? É verdade. Quem mais? Vamos parar por aí? Diz uma lenda, Tomé era aquele negócio, né? Vendo para crenência. Diz que Tomé estava, logo quando Jesus foi, isso é uma lenda, né? Para o céu. Passou um tempo, ele começou a ficar desanimado. E falou, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que vai? Aí disse que ele começou, ia em uma pessoa, ia em Pedro, ia não sei aonde, ia não sei onde. Ninguém atendia, ninguém tinha tempo para atendê-lo. Aí ele falou, a Dorcas, né? Aí ele descobriu que o Dorcas também não podia atendê-lo, porque ela estava muito ocupada em costurar para as pessoas carentes, etc. Finalmente ele não foi atendido, ele ficou muito chateado, voltou, e aí ele parou e pensou, poxa vida, todos os que eu queria conversar, criticar, falar das minhas dúvidas, estão trabalhando, só eu. Eu acho que sou a única pessoa errada aqui. Exatamente, quando nós não fazemos nada, nós temos tempo, né? Dizem que mente desocupada é o quê? Quer dizer, quando nós não trabalhamos, quando nós não fazemos, nós temos motivos para criticar, para não realizar nada. Deus quer que façamos alguma coisa, não importa o que, vamos fazer, vamos nos preparar e vamos ajudar outros a encontrar o caminho. Olha só, o livro de Tiago 5:10 diz o quê? Ele está recomendando o quê? Paciência. De novo. Por que paciência? É preciso o quê? Muita paciência. Ser pacientes e usar quem? O modelo. Que modelo? Que modelo eu uso? Ele aqui fala assim, olha, se inspire nos profetas. Olha, nós temos alguns profetas que sofreram muito. Alguns foram jogados na cisterna, outros foram jogados na cova dos leões, né? Você acha que foi fácil a vida? Muitos morreram à espada, foram queimados, apedrejados. Por que será que ele está dizendo isso?
Aí ele usa até um patriarca antigo, Jó. Eu não sei falar da história de Jó, que todo mundo conhece, né? Que coisa, né? Engraçado que essa história de Jó, o Jó é mencionado pela primeira vez aqui no Novo Testamento. A gente não encontra Jó, ele é pouco usado no Novo Testamento, acho que é a única vez. E por quê? Olha, irmãos, a gente tem muitos problemas, mas você não pode desanimar, não pode. Você precisa se inspirar. Um dos exemplos, que é o principal, Jesus, ele sofreu tudo, e foi morto por mim. A cruz que ele morreu, ela tinha o meu tamanho, as minhas medidas. Porque ela era minha, não era dele. Você lembra? Quando Jesus foi, eles pegaram a cruz de Barrabás. Aquela cruz não era de Barrabás. Ela tinha a medida de Barrabás, tinha a altura de Barrabás, o tamanho de Barrabás. Ela não era de Jesus. Na realidade, aquela cruz nunca foi de Jesus. Ela era minha, né? Ela tinha nossas medidas, né? Quer dizer, ele passou por tudo isso. E a gente para e pensa assim, puxa vida, qualquer coisinha é motivo para a gente abandonar a fé. Por que a gente abandona a fé? Porque a gente não tem um relacionamento estreito com quem? O nosso Salvador, Jesus Cristo. Se nós tivermos um relacionamento muito estreito com Ele, pode vir vendavais da vida. Se a nossa casa estiver edificada sobre a rocha, a gente não cai, né? Não tem jeito. Pois não, irmão, fale aí. Diante também das dificuldades, a gente entende a limitação e a dependência, né? Desenvolve a dependência de Deus, né? No relacionamento para lidar com o sofrimento, com as coisas que nos demandam paciência e persistência. Nós desenvolvemos o conhecimento verdadeiro da pessoa de Jesus, né? Do que ele representa. Vai até que horas? Vai 5 minutos. Veja só, nós nunca estamos sozinhos, irmãos. Tem uma história interessante aqui, que aconteceu com o rei Vitório Emanuel, terceiro da Itália. Na guerra, numa batalha sangrenta, ele estava presente. E um tenente foi ferido mortalmente. E antes de morrer, ele chamou um dos seus soldados e disse, por favor, pegue essa bolsa e entregue para a minha família. E o soldado pegou a bolsa e falou, e fuja. E ele pensou, não, eu não posso fugir, deixar aqui o meu superior aqui morrendo às mínguas. Ele começou a carregar o soldado, o tenente, e os seus colegas disseram, por favor, escape, fuja, que ele também seria morto, seria tirado. Aí, com pouco, esse soldado escutou o barulho do carro do rei Vitório, o barulho. Ele carregou aquele tenente, finalmente o tenente morreu, e ele ficou chateado, falou, puxa vida, todos fugiram, inclusive o rei fugiu. E aí, de repente, ele percebeu que alguém colocou a mão sobre os seus ombros, ele olhou para trás, e o rei Vitório falou, olha, eu quero dizer que você escutou o barulho do carro do rei, mas o rei não te abandonou, o rei está com você. E os dois ficaram o dia inteiro ali, quando foi à tarde, veio reforço, e eles foram libertados. E aquele soldado nunca esqueceu, ele disse assim, o rei disse que ele estava comigo. Veja, o nosso rei nunca foge. Quando você tem um problema, ele te carrega, se for possível, no colo. Ele te ajuda, te anima. Não precisa ter medo. Nós temos que ter fé e confiar. Uma menina adventista estava mudando de um estado para outro, tomou o avião. E aí aconteceu o seguinte. Ela havia perdido a sua mala. Ela chegou no aeroporto, podia ter entrado no aeroporto tranquilamente, né, pelos corredores do aeroporto. Aí quando ela entrou, ela tropeçou, ela não entrou no aeroporto, né? Tropeçou, caiu, estava chovendo muito, se molhou todinha. Quando ela olhou, ela não tinha roupa, estava toda molhada, não tinha mala, não tinha documento, estava longe da sua família, estava sozinha, e ela poderia ter brigado com Deus, né? Falar, puxa vida, tudo aconteceu comigo. Não, em vez disso, ela ficou feliz da vida, sabe por quê? Ela estava saindo de uma região, passando pelo Alasca, o seu avião caiu, e ela saiu sã e salva. E ela diz, eu pensei que tivesse perdido tudo, mas na realidade eu estou com tudo, não me machuquei, só estou molhada. E perdi minha mala, que importa? O resto tudo eu ganhei. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica muito preocupado com alguns detalhes da nossa vida, mas o mais importante somos o quê? Somos nós. E Deus sempre esteve e estará conosco. Confie nele, não há problema. Não se preocupe, Jesus vai voltar. Permaneça firme na sua fé, não importa.
talvez para alguns ele volte rápido, né? Mas independente de qualquer coisa, quando ele voltar, que nós estejamos preparados para ir com ele para o céu e viver eternamente ao seu lado. Esse é o nosso desejo. Pai, te agradecemos porque estamos aqui com vida e com saúde. Agora queremos pedir que esteja conosco no culto que vamos assistir. Abre nossa mente, o nosso coração para entender e fazer a tua vontade. Pedimos tudo em nome de Jesus, Santo. Tesoros brilhantes se ven allí, oh mirad, pues halleréis, y de vida eterna y a la cruz salvación recibiréis. En el Redentor